quando decidimos seguir o caminho de medicina e escolhemos a especialidade de medicina geral e familiar, talvez não soubéssemos ao certo onde esse percurso nos levaria. Alguns de nós viemos de terras distantes, de outras cidades e de países, para abraçar a oportunidade de servir as comunidades aqui no Alentejo. E o que encontramos foi mais do que um local de trabalho. Encontramos uma terra rica em cultura, história e, mais importante, pessoas acolhedoras. No Alentejo, aprendemos que a medicina não é apenas sobre diagnósticos e tratamentos, mas também sobre estabelecer conexões humanas. Aqui fomos calorosamente recebidos pelas famílias e comunidades que servimos. Aprendemos as histórias de vida, as tradições e os sorrisos de cada utente que passou pelo nosso consultório. Criámos laços que vão além das receitas e dos exames médicos. Tornámos-nos parte desta comunidade e ela tornou-se parte de nós. Assim como as planícies do Alentejo se estendem em horizontes infinitos, a nossa jornada aqui ensinou-nos a olhar para o futuro com esperança e perseverança. Assim como as oliveiras e vinhas da região requerem cuidado paciente para produzir os frutos mais saborosos, nós também entendemos a importância da dedicação contínua à nossa profissão e ao bem-estar dos nossos utentes. À medida que exploramos os desafios e oportunidades que a medicina nos oferece, lembremos que, como os rios que serpenteiam pelo Alentejo, a nossa jornada na medicina está em constante evolução. Devemos ser flexíveis como as colheitas que se adaptam às estações e perseverantes como os habitantes desta terra que enfrentam os desafios com resiliência e determinação. Neste Alentejo, onde o silêncio da natureza é quebrado apenas pelo canto dos pássaros, aprendemos a ouvir, não apenas com os nossos telescópios, mas também com os nossos corações. Aqui aprendemos a importância de estar presente para os nossos utentes, de entender não apenas os seus sintomas, mas os seus medos e esperanças. Hoje, nestas jornadas médicas, celebramos não apenas esse compromisso com a medicina, mas também a nossa gratidão por fazer parte desta comunidade. Agradecemos a confiança depositada em nós e prometemos continuar a honrar essa confiança com dedicação, com paixão e excelência médica. Vamos fortalecer ainda mais os laços que criamos com o Alentejo e continuar a crescer juntos como uma comunidade de médicos comprometidos com o bem-estar de pessoas que servimos. Vamos prosseguir a nossa viagem e deixar-nos envolver pela magia e nostalgia do Alentejo. Convido a todos a embarcarem nesta continuação visual da nossa viagem, onde a riqueza cultural e os desafios e oportunidades na área médica se entrelaçam. Caros colegas, bom dia a todos. Gostaria de começar por cumprimentar os nossos convidados na mesa e agradecer a sua presença hoje aqui connosco. Em representação da Presidente da ARS Alentejo, Professora Doutora Maria Filomena Mendes, temos presente o Dr. Arquiminho Eliseu. Em nome da USPA, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Queimado. Em representação da Ordem dos Médicos da sub-região de Beja, temos o Dr. Pedro Vasconcelos. E em representação da Coordenação do Internato de Medicina Geral e Familiar no Alentejo, temos a sua coordenadora, a Dra. Helena Santos. Em representação da AIMA, a Associação Promotora do evento, o meu nome é José Silva, tenho a honra de estar aqui presente na qualidade de Vice-Presidente da Direção desta Associação. Apresentada à mesa, e para vos passar a palavra para ouvir os nossos convidados, tenho o gosto de cumprimentar também todos os palestrantes que nos permitiram levar este evento adiante e principalmente a vossos que estão aí, participantes, os nossos colegas para os quais nós fazemos este evento e sem os quais nem sequer fazia sentido assistir a este evento. É um gosto estar aqui rodeado de colegas que mostram a sua resiliência, uma palavra muito na boca, já não tanto, mas continua a estar, e que, mesmo durante o contexto atual que atravessamos, continuam a investir na sua formação e na atualização constante e a procurar sempre mais além do nosso modo deste evento. Nesta, que é a segunda edição destas jornadas, continuamos a nossa viagem pelo Alentejo, estamos em Beja, o ano passado estivemos em Évora, o próximo ano, quem saberá. Temos uma novidade,
além de tudo aquilo que já iniciaram os trabalhos de manhã e das pausas, já tivemos a primeira ainda só, mas já tiveram uma experiência daquilo que serão as duas pausas, temos um concurso de fotografia a decorrer. Na entrada, temos uma moldura e temos alguns stickers que poderão utilizar com o objetivo de tirar a fotografia mais criativa e no final será selecionada a melhor fotografia que irá ter direito a uma inscrição na próxima edição destas mesmas jornadas. Espero que o início de trabalho tenha sido bom, espero que tenham aproveitado, espero que continuem a aproveitar, que cheguem ao final deste evento e que deem graças por terem gasto os dias de comissão aqui connosco, ou banco de horas, aquilo que seja aplicado, por estarem aqui presentes hoje. Olhem para trás e pensem, foram 2 dias bem aproveitados. Neste contexto, vou passar a palavra então aqui aos nossos simples convidados e começar então pela doutora Helena Santos. Gostaria de cumprimentar a mesa, agradecer à Comissão Organizadora pelo convite de estar presente nesta sessão de abertura, congratulo os médicos internos uma vez mais pela organização destas jornadas. Durante os 4 anos de formação, na especialidade de Medicina Geral e Familiar, existem linhas mestras que definem a sua formação. No entanto, elas não esgotam todas as possibilidades formativas, sendo desejável que o médico interno seja muito proativo no caminho traçado para e por si. A organização destas jornadas é a prova desse espírito inquieto de mais conhecer, de mais fazer. É uma experiência muito enriquecedora e que coloca em prática de uma forma muito empírica competências que são basilares na medicina geral e familiar. Temos o planeamento e a gestão clínica, porque escolhemos temas muito interessantes e relacionados com a experiência da prática MGF. Fomos buscar a nossa experiência e a experiência dos nossos colegas aqui ao lado em Espanha, a vivência entre o público e o privado, que será uma mesa seguinte, e o exercício de uma realidade que é a pluralidade. Fomos buscar a autoliderança e o trabalho em equipa, porque ao saber organizar-se em equipa, definir tarefas e concretizar os vossos objetivos, conseguiram chegar a estas jornadas. E gerir a informação e o conhecimento, trazendo temas clínicos muito pertinentes para a medicina geral e familiar, como na área da dermatologia, da doença da patologia renal e da saúde infantil-juvenil. Resta-me então desejar uma continuação de umas ótimas jornadas. Então, a palavra ao Dr. Pedro Vasconcelos. Muito boa tarde a todos. Queria também cumprimentar a mesa, cumprimentar a organização destas jornadas. Prometer que não vou falar muito, até porque hoje em dia há muitas notícias interessantes para ouvir e ler mais do que as minhas palavras. Eu queria dizer-vos que, naturalmente, na representação da Ordem é um prazer especial estar aqui, porque, ao contrário de que algumas cabeças pensantes ainda neste país, a formação é qualquer coisa que é indissociável da Ordem dos Médicos e, portanto, que sejam iniciativas como umas jornadas que, no fundo, tocam na formação médica, é claramente para nós um prazer estar presente. Eu não vou alongar-me em grandes considerações científicas, porque para isso haverá as próprias jornadas. Iria transmitir-vos talvez só aquilo que me parece também interessante focar. Num binómio que nós, enquanto representantes da Ordem Distrital, desde sempre temos chamado a atenção, sem grande sucesso é verdade, mas o nosso poder é relativo, que é aquele binómio dos internatos e o interior. Porque é indesmentível a importância que os internatos têm, sob o ponto de vista local, como fonte abastecedora de futuros especialistas, claro. Mas é claro que para isso também é preciso que haja determinadas condições para que esses internatos sejam atrativos, condições que, desde logo, passam pela existência de formadores. E, para além disso, de condições também que, sob o ponto de vista da dignidade do trabalho, das remunerações, da carga horária, da qualidade de instalações e de equipamentos, também são fatores fundamentais para que as pessoas ocupem vagas dos internatos e depois, num segundo passo, que também é indissociável deste, essa fonte abastecedora de médicos no interior se possa concretizar com escolhas em se ficar cá. Claro que para isso é preciso que o empenho e o engenho
do poder, seja ele nacional, seja ele local, numa boa aposta num Serviço Nacional de Saúde. Esse Serviço Nacional de Saúde, que não há muitos anos é considerado o 7º melhor do mundo, mas em que por vezes vemos que não há um investimento prático condizente com aquilo que tanto se fala em relação ao interior. Eu dava só 2 exemplos. Os quase vitalícios contentores do Hospital José Joaquim Fernandes, onde ainda laboram colegas, ou a vergonhosa pintura cubista das paredes do Centro de Saúde de Beja, que também por atrevimento eu lhes posso chamar pinturas. E depois, claro, há coisas que se falam repetidamente, que nós vemos os órgãos de poder falar, mas que tardam em concretizar-se. Como outro dia dizia até numa reunião que tivemos com o Conselho de Administração da ULSPA, a saúde não é um vetor isolado numa comunidade. É um vetor importante, mas que se tem que acompanhar de outros, seja a educação, seja a justiça, seja a cultura, a restauração, o comércio, as acessibilidades, para que, conhecidas previamente essas condições, as pessoas queiram ocupar vagas para internados e depois para aqui ficarem. Porque é verdade que o Alentejo é bonito, mas é claro que nós, infelizmente, não podemos resumir isto à nossa modesta casinha tão como é que é? Exatamente. A minha alegre casinha tão modesta quanto eu. Pronto, exatamente. O Alentejo, obviamente, tem belezas culturais, tem uma segurança que é importante, que facilita a criação dos nossos filhos, mas isso não basta para que profissionais aqui se queiram radicar com as suas famílias. Essa é uma preocupação que, de facto, nós, órgãos médicos de Beja, há muitos anos que temos com diversíssimos eventos que aqui tivemos, em que tivemos a oportunidade de ter pessoas importantes a falar sobre a tal interioridade, desde o Presidente Jorge Sampaio ao Professor Adriano Moreira, enfim. Mas temos um bocadinho aquela sensação que estamos a pregar um pouco no deserto. Isto que não sirva naturalmente de desincentivo, porque as pessoas ainda assim fiquem onde nós, mais velhos, acabamos por ficar. Porque as coisas poderão ser mudadas, naturalmente, com exigência de todos nós. De todos nós. Às vezes, desculpem este desabafo, fala-se muito, mas a ordem o que é que faz? A ordem somos todos nós, não sei se têm essa noção. E por vezes nós não conseguimos fazer muito mais para além daquilo que são as nossas capacidades até estatutárias. Penso que nós, médicos, neste interior, temos feito o nosso papel. Suponho que está na hora de outros fazerem o seu. Muito obrigado. Um cumprimento especial aos internos que estão aqui, mas também aos orientadores. Como disse o Dr. Pedro, nós, para termos internos, temos que ter uns fora. E essa é logo uma das primeiras dificuldades que temos, é não ter o número de orientadores que gostaríamos de ter para poder ter mais internos. Não? Portanto, claro que temos eu não vou falar, não vou estender muito, mas podiam fazer algumas palavras sobre o futuro e, portanto, no contexto em que nós trabalhamos, e o contexto do USBA não é muito diferente do contexto do outro Alentejo, é mais ou menos parecido. Nós trabalhamos num contexto, vocês trabalham num contexto e estão a ser formados num contexto, eu reparei que há aqui um painel sobre ruralidade, estão a trabalhar num contexto para uma população que é cada vez menos, que é cada vez mais dispersa, mas que tem cada vez mais necessidades. Uma população cada vez mais idosa e que encontra nas portas que temos abertas, sobretudo nos centros de saúde, uma hipótese de ter acesso a cuidados de saúde. Nós temos aqui na USBA, temos 68 portas abertas ainda, não é? Estamos a falar do maior distrito do país, em quilómetros quadrados, e, portanto, ter estas portas todas abertas com tão poucas pessoas e com um corpo médico tão envelhecido é muito complicado, mas as expectativas das pessoas e dos
dos outros parceiros que o Dr. Pedro disse, por exemplo, das autarquias, é que não só não fechemos nenhuma destas portas, sendo que algumas delas servem 60 pessoas, 70 pessoas, 80 pessoas, mas que, se possível, ainda possamos abrir mais. E, portanto, isto é um desafio para todos nós. Depois, também temos que ter, ainda no âmbito do contexto, nestas últimas semanas foi muito falado a generalização das OSFs modelo BIS, mas até que ponto é que esse modelo, eu acompanho as OSFs já antes da sua criação, desde 2005, 2006, esse processo todo, esse é um modelo adequado para territórios como o nosso, onde, por exemplo, na Úlcera, tirando 3 concelhos, Beja, Serpa e Moura, nós temos concelhos com 5, 6 mil pessoas. Como é que se faz uma OSF num concelho como Barrancos, ou como Alvito, ou como a Vidigueira, onde se calhar podemos ter 2 ou 3 médicos, ou em Barrancos um colega sozinho? Como é que se faz medicina geral e familiar aí? E em Beja, em Serpa e em Moura? As dificuldades são diferentes. Como é que vamos generalizar um modelo desse aqui? E eu sei que tem um painel lá à tarde, não sei se eu tiver a oportunidade de tempo de vir ver, sobre o futuro da medicina geral e familiar. Mas como é que se faz? Há uma coisa que o Alentejo vai ter uma pressão enorme no partido de janeiro, se de facto a legislação for aplicada, é a generalização das OSFs no modelo B. Como sabem, na Úlcera temos uma OSF só e é o modelo B. E não temos, à data, não teremos muitas condições de ter imediatamente mais. Se calhar no resto do Alentejo, tirando Évora, terá uma condição um bocadinho diferente, nos outros a situação é semelhante. Não é? Esse modelo a generalização desse modelo, sem calcular realidades como a nossa, como o interior, não é? Vai nos colocar ainda mais dificuldade na captação e retenção de alguns de vocês. Não é? Portanto, acho que deveria, e eu tive a oportunidade de dizer isso a quem de direito em junho, quando houve aqui uma visita ministerial de saúde aberta, não é? Porque a generalização desse modelo ainda nos vai criar mais problemas no curto prazo. Okay? Depois, como é que vocês vão exercer a vossa profissão nos próximos anos? Também deve ser um desafio interessante, com certeza vão falar, porque fazer medicina geral e familiar neste contexto e no contexto que se avizinha vai ser um desafio, com certeza. Da parte da Úlcera, a partir de janeiro, aparentemente, todo o país vai funcionar em uma aliança. Não ouvir falar dos que ainda não estão em integração de cuidados, e, quanto a mim, a integração de cuidados deve assentar claramente, não só nos cuidados primários, mas nos médicos de família. Portanto, se me dessem a optar qual era o primeiro problema que resolveria na Úlcera, era que todas as pessoas tivessem um médico de família. Se conseguíssemos fazer isso, amanhã, de certeza que estávamos melhor preparados para o atividade. Não conseguindo, vamos ter dificuldades acrescidas. Espero que alguns de vocês, eu sei que o Dr. Pedro disse tem razão, porque o território tem as dificuldades que tem em termos de acessibilidades e de outras, não é? Mas espero que alguns de vocês fiquem pelo Alentejo, se não ficarem pelo Úlcera, fiquem pelo Alentejo, não é? Porque senão as dificuldades serão muito maiores, não é? O que compete às administrações, eu posso falar em nome da nossa, é trabalhar convosco, com os que estão sobretudo, mas com todos os que estão aqui na sala, e tentar encontrar em conjunto projetos profissionais que vocês queiram desenvolver aqui. E se o quiserem fazer, nós proximamente vamos ter a oportunidade de nos juntar convosco para falarmos nisso de forma completamente livre, para perceber se conseguimos conciliar aqui interesses para que vocês fiquem por cá. No resto da jornada, e espero que corra tudo bem, como eu tenho. Bom dia, cumprimento a mesa, a comissão organizadora agradecendo o convite e particularmente os participantes nestas jornadas. Eu venho à apresentação da Sra. Presidente da ARS, que inicialmente tinha previsto estar presente, mas que à última hora mudaram-lhe a agenda e, enfim, encarregou-me desta missão. Coincidentemente, já o ano passado, nas primeiras jornadas, também calhou exatamente a mesma situação e eu também estive presente em representação da Sra. Presidente.
Os tempos que correm atualmente são tempos de incertezas, porque, e já não falo na questão aqui do último do governo, falo mesmo na questão das alterações a nível da saúde, que se vão produzir, estava previsto a partir de janeiro, nomeadamente até com as extinções das ARS, e, portanto, o que é possível transmitir é que, enquanto estas situações não não forem concretizadas, a ARS naturalmente que poderá deparar e está disponível para apoiar todas estas iniciativas. Já o ano passado, lá no Palácio Samuel, tinha referido que iniciativas deste género, jornadas, tinham normalmente um problema que era o de não haver continuidade, que felizmente não aconteceu e, portanto, prova o dinamismo dos internos. A realização destas jornadas, no fundo, acaba por os juntar e poder discutir os seus problemas e esperemos que encontrem também as soluções. Soluções dessas têm que passar por todos nós, a parte da administração, mas particularmente aqueles que estão no terreno a trabalhar no dia a dia. E pronto, espero que para o ano haja as terceiras jornadas. Não sei se serei eu a representar, seja a ARS ou o diretor executivo ou o que é que calhar, mas se tal for, cá estarei. Muito obrigado.